Primeiro, bom dia aí para todo mundo. Obrigada pela participação de Dia. vocês. Quem não me conhece, né? Eu sou a Cláudia, gestora de RH aqui do Mosteiro. A gente está organizando algumas ações, pensando nesse plano de retorno seguro. E quando a gente fala do plano de retorno seguro, a gente não fala só do Colégio Santo Américo, a gente fala das nossas obras sociais que precisam tanto quanto desse preparo, né? Para que no momento em que deixarem a gente voltar e que for seguro a gente voltar, para que a gente tenha todas as informações, todas as capacitações necessárias para conduzir o processo de uma maneira segura, tá? Então, qual que é a nossa ideia aqui hoje, tá? A gente marcou esse bate-papo do Dr. Ricardo. Dr. Ricardo é o médico coordenador do pronto atendimento do Hospital Sírio-Libanês, que está fazendo todo o projeto com a gente de plano de retorno. Ele já conhece um pouquinho da nossa dinâmica do Colégio Santo Américo. A gente também fez um briefing para ele, né, uma introdução sobre qual é o nosso público nas obras sociais, a localidade, né? Então, ele montou um material e uma conversa com todos vocês para falar um pouquinho sobre a Covid, sobre o que a gente precisa fazer para ter aí um plano de retorno seguro. E eu peço a vocês para que assistam, né, tudo que ele tem para falar, para trazer para a gente de conteúdo, e ao final a gente abra um momento para perguntas, tá? Então, quando vocês quiserem perguntar, vocês, ao final, quando ele terminar, a gente abre o microfone e pergunta. Então, eu peço para vocês deixarem o microfone no mudo, todo mundo, para não ter interferência de barulho enquanto ele estiver falando, né, para a gente conseguir escutar bem. E ao final, quando a gente abrir para perguntas, eu vou pedir para vocês abrirem o microfone e perguntarem. Pode ser assim? Bom, deixa eu terminar só de admitir aqui algumas pessoas. Doutor Ricardo, vou passar a palavra aqui para você começar, então, esse nosso momento. Tudo bem, bom dia. A Cláudia já me apresentou, meu nome é Ricardo Fonseca, eu sou pediatra, sou coordenador do PS da pediatria aqui do Sírio e nós estamos trabalhando junto com o Santo Américo aí há alguns meses na saúde escolar, no sentido de transformar esse retorno às aulas aí depois da pandemia num momento mais seguro possível, né? A gente sabe que 100% de segurança a gente só consegue com todo mundo em casa, sem contato nenhum com o meio exterior, né? Mesmo assim, ainda tem um pequeno risco, né? Mas a ideia é que a gente, usando estratégias de minimização desses riscos, que a gente consiga transformar o ambiente escolar ou qualquer ambiente que tenha fluxo de pessoas num local seguro e adaptado para esse retorno, né? Eu fiz uma apresentaçãozinha aqui para vocês. Na verdade, a ideia é a gente fazer isso de uma forma breve e abrir para as dúvidas. Acho que nada do que eu vou falar aqui é novidade para vocês, né? Todo mundo já tem ouvido falar bastante de Covid, de pandemia, de formas de transmissão, de tratamentos, exames, né, de curvas epidemiológicas. Aí a gente é bombardeado todo dia na mídia com várias informações. Nem sempre essas informações são da melhor qualidade. Às vezes, né, vocês têm acompanhado que a gente tem, além da epidemia do vírus, uma epidemia de fake news, aí gente espalhando um monte de coisa que não é verdade. E aí a gente precisa ter um mínimo de conhecimento para a gente poder filtrar aquilo que serve e que vale a gente incorporar no nosso dia a dia como informação e aquilo que a gente nem vai considerar como se fosse verdade, né? Aqui,
do ponto de vista de epidemiologia, né, a gente sabe que existe um baixo número de crianças acometidas pela doença, né? De cada 100 pessoas, apenas 2 têm menos de 16 anos de idade, né? Então, ninguém sabe muito bem por quê, mas as crianças ficam menos doentes pela Covid do que os adultos, né? E 98% desses casos são casos muito leves, né? Só para vocês terem uma ideia, a influenza, os Estados Unidos é um país que gosta muito de estatística, né? E a influenza matou 4 vezes mais do que o Covid na faixa etária pediátrica nos Estados Unidos nesses últimos 4 meses, né? A gente não tem essa estatística aqui no Brasil, mas às vezes a gente fica com muito medo do Covid e tem outras doenças que para as crianças são mais perigosas, pelo menos até esse momento, né? As crianças também têm uma positividade menor nos testes, ou seja, você tem uma criança doente, você faz o teste, a chance desse teste vir negativo, ela é maior na criança do que no adulto. Ninguém sabe muito bem o quanto a criança transmite, né? Pelo fato dela ficar menos doente e ter menos sintomas, a gente imagina que a criança transmita menos, tá? Mas isso não é uma certeza científica ainda. Quando a gente fechou as escolas, o governo decidiu fechar a escola, creche e tudo mais, além da estratégia de diminuir o número de pessoas circulando, né? A ideia era que, como nas epidemias de influenza e de outros vírus, a escola pudesse funcionar como um grande local transmissor da doença e propagador da epidemia, né? Mas em relação ao coronavírus, isso é bastante duvidoso, porque o que a gente tem visto é que as crianças ficam menos doentes e transmitem menos, tá? Não tem tratamento específico para COVID em criança e também não tem em adulto. Hoje, o tratamento ele já tem bem mais base científica, né? Alguns remédios acabaram tendo muito destaque na mídia como remédios milagrosos ou que têm efetividade ou não têm, e a gente sabe até que tem um contexto político nisso, né? Que tem muito mais política do que ciência, mas o que a gente sabe hoje é que não tem um remédio efetivo, um tratamento específico para os casos de Covid, tá? E a prevenção basicamente acontece através de medidas de isolamento e higiene. Quando a gente vai pensar em se proteger da doença, a gente tem que pensar primeiro em como ela pode passar de uma pessoa para outra, como que são as formas de transmissão, né? E essas formas de transmissão em relação ao Covid, elas continuam sendo investigadas, né? Muitos trabalhos têm sido feitos ao redor do mundo para saber se realmente as formas de transmissão são apenas essas ou quais são as formas de transmissão mais frequentes, mas a gente ainda não tem uma resposta definitiva. O que a gente sabe é que as secreções, né, de uma pessoa gripada, por exemplo, o catarro, as secreções que saem da boca durante o espirro ou durante a tosse, ou gotículas de saliva, quando a pessoa grita muito, baba muito, as crianças nesse caso, né, são formas de transmissão através do que a gente chama de gotículas, que são partículas de água que ficam em suspensão no ar por um período pequeno, e que elas atingem uma distância de até 1,5 m, 2 metros daquele indivíduo que está doente. Então, se alguém espirra ou tosse, aquela gotícula de saliva, ela tende, depende, claro, do ambiente, do vento, de tudo mais, mas ela tende a atingir uma distância de até 1,5 m, 2 metros daquela pessoa que espirrou ou tossiu, tá? Outra forma de transmissão é o contato. A gente brinca que o vírus não é pulga, né? Ele não pula da superfície da mesa ou da barra do ônibus ou da catraca do metrô para dentro do nosso corpo. Ele depende que as nossas mãos façam esse trajeto por ele. Então, se eu tenho a barra do ônibus contaminada, alguém espirrou na mão,
passou a mão na barra do ônibus, o vírus está ali na barra do ônibus. Se eu ficar perto da barra do ônibus, eu não corro o risco de me contaminar. O vírus não vai pular da barra do ônibus para dentro do meu organismo. Mas se eu botar a mão na barra do ônibus e coçar os olhos, aí eu levo o vírus da barra para os meus olhos, para o meu nariz ou para a minha boca, que são as portas de entrada do meu organismo para o vírus. Então, o tocar num objeto contaminado não significa que você vai se contaminar. Algumas doenças, elas podem ser transmitidas dessa forma. O ebola, por exemplo, em que vocês veem as pessoas, às vezes, na televisão usando roupa de astronauta para atender paciente, são vírus que, se você tiver contato, você adquire a doença. O coronavírus não é assim. Ele precisa entrar no seu organismo pelos olhos, pelo nariz ou pela boca. E quem acaba fazendo essa transmissão é a própria pessoa através das mãos. Pensando que a transmissão é pelo ar e pelo contato, as formas de prevenção são evitar o contato com as pessoas doentes, né? Então, quanto menos gente doente estiver circulando, melhor. Respeitar as medidas de distanciamento, né? E aí a gente considera 1,5 metro uma distância segura. Usar máscaras adequadas, principalmente quando a gente está falando de criança, as crianças maiores de 2 anos. As menores de 2 anos não devem usar máscara por causa do risco de sufocação, tá? Não compartilhar objetos, ou seja, me empresta seu celular, me empresta uma caneta, você não sabe que tipo de higiene aquela pessoa tem com seus objetos. Então, quanto menos puder compartilhar os objetos, melhor. Sempre fazer a higiene das mãos, através da lavagem das mãos ou da utilização de álcool gel. E principalmente antes de você tocar o seu rosto, né? Mexer na máscara, por exemplo, sempre é interessante higienizar as mãos com álcool gel. Uma dúvida bastante frequente, até por isso eu botei na apresentação, é se esse contágio pode acontecer através do toque, né, as mãos como um vetor, aí, um fator de transmissão importante. Será que não é legal usar luva? Não é legal usar luva, porque a luva impede que você higienize as mãos de forma adequada e a maioria das pessoas acaba se contaminando no momento em que elas retiram as luvas. Então, a mão nua é melhor para você higienizar e você corre menos risco de pegar do que se você usar a luva. Então, a luva é bacana em algumas situações especiais, quando você vai ter contato com as secreções de um paciente doente, por exemplo. Então, no hospital, quando a gente vai atender um paciente doente, a gente usa a luva. Quando você vai manipular alimentos, quando você vai manipular excrementos de uma pessoa contaminada, aí vale a pena usar luva. Mas se você, no dia a dia, não é legal usar a luva, é melhor higienizar as mãos com frequência, tá? Quando a gente fala da máscara, e a máscara é muito importante, né? A gente deixei aqui uma consideração especial só sobre as máscaras, né? Então, crianças abaixo de 2 anos não devem usar máscara, isso é uma recomendação da Sociedade Brasileira de Pediatria, tá? Dos 2 aos 5 anos, é legal a gente avaliar caso a caso se aquela criança tem condição de usar máscara ou não. Porque a gente sabe que tem crianças de 3, 4 anos que são espertas, que estão bem orientadas, que já estão há 5, 6 meses aí na pandemia, que conseguem utilizar a máscara da forma adequada, e tem crianças que não conseguem. O que é usar a máscara de uma maneira adequada? É não ficar mexendo na máscara toda hora, é deixar a máscara cobrindo o nariz e a boca o tempo todo, é a máscara estar sempre limpa, é a máscara não ficar úmida, é a máscara ser trocada com frequência, tá? Então, essa é a forma correta de se utilizar a máscara. Para isso, né, a máscara tem que ser confortável e do tamanho correto. Não adianta eu botar uma máscara que cubra o rosto todo da criança, eu não vou estar protegendo ela mais fazendo isso. E também não adianta que a máscara fique tão pequena que ela chega no meio do queixo e aí quando a criança abre a boca,
a máscara vem para dentro da boca dela. Então, a máscara tem que ser confortável e do tamanho correto. O tecido da máscara, quanto mais algodão tiver, melhor. Então, não é legal uma máscara de crochê ou de um tecido muito espaçado. O algodão é bacana e o TNT numa gramatura de 20 a 40 gramas por metro quadrado. O que a gente acaba usando em casa, né, e no dia a dia são máscaras de tecido mesmo, né? Então, ou algodão ou tecidos compostos com bastante algodão. Essa máscara é legal que ela tenha pelo menos 2 camadas, né? Tem que ser trocada sempre que cair no chão. Elas podem ser lavadas com água e sabão. E bacana que ela fique em 30 minutos em solução de água sanitária, e aí é 1 colherzinha de sopa para cada meio litro de água. Depois que essa máscara secar, e pode secar no varal, numa boa, passar com ferro quente dos 2 lados. E a gente tem que ter bastante paciência e carinho para explicar para as crianças como é que elas devem usar a máscara, né? As crianças aprendem por repetição, vocês sabem melhor que eu isso. Então, quanto mais você fala, quanto mais você mostra, quanto mais você dá exemplo, é bacana, porque a criança aprende melhor. Então, a máscara sempre tem que ser usada em ambientes em que as pessoas vão ficar a menos de 2 metros de distância, né? Ambientes fechados. E a criança, é legal que a gente ensine, além de usar a máscara, a ela manter aquela etiqueta da tosse que a gente fala, né? Que é ensinar ela a tossir ou espirrar num lencinho, jogar o lencinho fora, ou na parte interna do cotovelo. Depois eu vou falar mais um pouquinho sobre isso. Quando a máscara não estiver sendo utilizada, ou seja, eu vou tirar a máscara para tomar um café ou para comer alguma coisa, o que eu faço com ela? Eu penduro ela no meu ombro, eu ponho ela no cotovelo, eu deixo ela no meu colo, eu deixo ela em cima da mesa da padaria? Não. Eu tenho que ter um saquinho de papel, e aí um saquinho de papel daquele de pastel da feira, aquele marronzinho, ou saquinho de supermercado, é legal. Então eu guardo a máscara no saquinho de papel, e a hora que eu for usar, eu abro o saquinho e visto a minha máscara de novo. Então a máscara não é legal que ela fique rodando, porque se eu deixo ela em cima da mesa da padaria, por exemplo, se aquela mesa está contaminada e aí eu pego a máscara da mesa e ponho no meu rosto, eu estou correndo o risco de me contaminar com o vírus que estava em cima da mesa. Eu botando ela no saquinho de papel, eu estou protegido, tá? Quando a gente fala da doença, as principais manifestações clínicas, os sintomas que essa doença apresenta na criança e no adulto são parecidos, tá? O que muda um pouquinho é a porcentagem de pessoas em que esses sintomas aparecem, tá? Então, na criança é mais frequente ter febre, por exemplo, do que no adulto. Mas, de uma maneira geral, a sequência de frequência dos sintomas é essa. Então, o mais comum é ter febre, é ter tosse, é ter dor de garganta ou garganta vermelha. Às vezes a criança nem sente a dor, mas a mãe olha ou o cuidador olha e a garganta da criança está bem vermelha. É ter catarro, secreção na via aérea superior, que é nariz e boca, e nos olhos. Então aquela criança com olho vermelho, remelento, também pode ser um sinal de Covid. Dor de cabeça, que os maiores conseguem relatar de uma maneira mais efetiva, né? Os pequenininhos não conseguem dizer que estão com dor de cabeça, mas os maiores já falam. Dor no corpo, né? E às vezes na criança isso é um sinal indireto. Então, a criança não consegue falar que ela está com dor muscular, mas você vê ela mais quietinha, não está brincando direito, está mais amuada, né? Está se mexendo menos, pode ser que ela está com dor no corpo ou com fadiga, que é aquele cansaço que a gente fica depois de um dia de trabalho ou depois de uma atividade física, você fica mais largado, mais cansado, você sentir isso sem ter feito nenhum esforço, né? E os sintomas gastrointestinais, que são dor abdominal, diarreia e vômito, também fazem parte do quadro. Então, coronavírus não é só gripe, ele pode ter sintoma de doença
abdominal também, como uma gastroenterocolite, né? Uma infecção intestinal. Então, dor abdominal, diarreia e vômito também fazem parte dos sintomas. Como que a gente vai proteger a escola, a creche, né? O ambiente em que a gente tem crianças e professores e funcionários num momento de retomada? Como a Cláudia falou bem, que essa retomada ainda é incerta, né? Nós dependemos de algumas decisões governamentais, e aí o ideal é que essa retomada aconteça num momento em que a epidemia esteja ou no que a gente chama de platô, que é um número constante de casos, né, sem que esses casos estejam aumentando no dia a dia, ou com uma queda de casos. Né? Quando o número de casos está caindo, é o momento ideal para a gente tentar fazer uma retomada. Assim como está acontecendo a retomada dos bares, dos restaurantes, dos shoppings, do comércio, né? A retomada da escola também tem que ser feita no momento em que a pandemia está mais controlada. Para isso, a gente tem algumas estratégias, né? E essas estratégias, elas são feitas baseadas na forma de transmissão da doença, né? Como eu falei para vocês, que é respiratória e contato, né, das mãos com as superfícies e com as mucosas, e também baseado em experiências internacionais, né? Alguns países já fizeram a reabertura das escolas há algum tempo e a gente vem acompanhando os resultados que esses países vêm tendo nos últimos meses, né? De vez em quando aparece alguma notícia na imprensa aí de que teve uma grande disseminação de casos em alguma escola ou num acampamento nos Estados Unidos. Ficaram muito famosos 2 casos, uma escola em Israel e um acampamento nos Estados Unidos, né? Mas quando a gente vai ver, nessas situações não foram respeitadas as medidas de diminuição dos riscos que deveriam ter sido tomadas, né? Ao mesmo tempo, a gente tem várias experiências bem-sucedidas e mostrando que a escola, a creche, a unidade de cuidado de crianças, ela não funciona como um local que vai aumentar o número de casos na epidemia, tá? Outra coisa que a gente tem que levar em consideração é que fechar a escola, a creche, tudo, diminui o número de circulação das pessoas na rua, né? Você diminui até 20%, 30% o número de pessoas que estão rodando, porque ninguém está levando as crianças na escola, tem menos crianças nas ruas, enfim. Mas quando está tudo funcionando, não tem muito sentido você deixar a escola, que é um local relativamente seguro, em que você consegue, na maioria das vezes, tomar os cuidados necessários, fechada, e as outras coisas todas abertas, né? Então, a gente entende que abrir escola, se for no momento certo, do jeito certo, a gente não vai ter um aumento no número de casos por causa disso, nem por consequência um aumento no número de mortes e tudo mais, né? Então, como que a gente vai proteger a escola, a creche, o ambiente de cuidado de criança, né? Primeira coisa são as triagens e as barreiras, e aí eu vou falar um pouquinho mais para frente para vocês como é que a gente pensa em fazer isso. Sempre manter os ambientes bem ventilados, porque a gente sabe que pela idade e às vezes pela condição do número de pessoas no local, a gente não consegue manter o distanciamento de 1,5 metro, que é uma outra recomendação. Então é legal que os locais estejam bem ventilados, manter o distanciamento na medida do possível, o distanciamento de 1,5 metro, sempre a utilização de máscaras para quem puder usar máscara, as pessoas tomarem cuidado com a sua própria higiene, ou seja, lavar as mãos, usar álcool em gel nas mãos, sempre antes e depois de mexer nas coisas, antes e depois de se alimentar, antes e depois de mexer na máscara, e a higiene do ambiente, tá? Que se eu tiver um ambiente com muita gente, a chance desse ambiente ter alguma contaminação é maior, então eu tenho que estar higienizando esse ambiente mais frequentemente do que eu fazia antes da pandemia, tá?
Em relação às triagens e barreiras, a gente pensa em fazer um cheque, né, checar sinais e sintomas das crianças e dos adultos em casa. Então, todo dia antes de sair de casa, a pessoa tem que se perguntar: eu estou bem? Eu tive febre? Eu estou tendo dor de cabeça, dor no corpo, tosse, coriza, aqueles sintomas que a gente falou no slide anterior. Se eu estou tendo esses sintomas, eu não devo sair de casa, né? Eu não devo ir para a escola, mas eu também não devo ir ao supermercado, eu não devo ir ao banco, eu não devo ir à padaria, eu não devo sair de casa se eu tiver sinais e sintomas que sugiram que eu tenho a Covid, né? Em relação às crianças, é legal que os pais, os cuidadores, eles avaliem as crianças objetivamente. Então, vamos medir a temperatura em casa antes de sair. Está 37,5, está para 37,7, 37,8. Vamos deixar a criança em casa, se possível, né? Não vamos tirar a criança de casa se ela tiver com febre. Não vamos tirar a criança de casa se ela tiver com tosse, coriza, dor de garganta, aqueles sintomas que a gente falou antes, né? A outra possibilidade é a gente checar ativamente esses sinais e sintomas na entrada do ambiente escolar ou da creche. E vocês devem ter percebido que tem vários locais fazendo isso. Você vai no shopping ou você vai num comércio, as pessoas medem a temperatura, veem se você está com febre, perguntam: você tem algum sinal e sintoma? E aí, se você a pessoa começa a manifestar os sintomas depois que ela já está dentro da unidade. Então, se a gente pensar que a criança pode não ter febre, saiu de casa, ela estava bem, chegou na escola, na porta da escola, da creche, ela estava bem. A hora que ela está lá, 2 horas depois, ela começa a ficar esquisitinha, tossir, ter febre. Então, esses sintomas começando durante o período em que ela está na unidade, ela tem que ser, o mais brevemente possível, retirada do convívio das outras crianças e dos adultos e tem que ir para casa. Quanto menos tempo alguém doente ficar no meio das pessoas saudáveis, menor é a chance de transmissão da doença. Quando a gente fala de ventilação, eu vou tossir, mas eu não estou com Covid, é porque eu estou com a garganta seca. Quando a gente fala de ventilação, a gente fala em aumentar a circulação do ar o máximo possível, tá? E aí a gente consegue mantendo portas e janelas abertas e em todos os ambientes, tá? Mas vai deixar a porta do banheiro aberta? Deixa a porta do banheiro aberta. Quando alguém for usar o banheiro, fecha, mas depois deixa a porta do banheiro aberta. Mas a porta ela não fica, a gente põe um calço na porta, a gente tem que tentar aumentar a ventilação do ambiente o máximo possível, tá? Sempre com a janela aberta. O ar-condicionado, se tiver à disposição, ele pode ou não ser usado. Assim, que usar o ar-condicionado com o ambiente todo aberto acaba tendo um custo muito maior, né? Não é proibido desde que o ambiente esteja ventilado, tá? E é legal que a porta fique aberta também, além de ventilar o ambiente, ajuda porque as pessoas não precisam ficar tocando a maçaneta o tempo todo. Então, tem salas, ambientes em que muita gente entra e sai, e aí cada um que vai entrar e sair põe a mão na maçaneta, um que esqueceu de passar álcool gel, o outro também esqueceu de passar, pegou na maçaneta, passou a mão no rosto, ele pode se contaminar. Então, quanto menos contato tiver com os objetos e entre as pessoas, melhor. Esse é o racional, né? O distanciamento social, que é uma outra medida, então, quando possível, manter um distanciamento de 1,5 m. E não dá 1,5 m, mas 1 metro, tudo bem. Não dá 1 metro, mas dá 80 centímetros. O máximo de distanciamento que puder ter, melhor. E aí é em todos os momentos. Não adianta a gente botar as crianças sentadinhas com uma distância de 1,5 m, mas depois eles formam um grupinho ali na hora do intervalo e se juntam 10 se abraçando e se beijando, né? Então, evitar as aglomerações também é importante
E um momento importante de aglomeração é o momento da chegada das pessoas no local. Então, às vezes, escalonar o horário, alguns chegam às 7, outros às 7h05, outros às 7h10, né? E que essa entrada seja fluida, né? Que as pessoas não fiquem paradas esperando para entrar no local. Que a gente tenha portas e catracas destravadas para as pessoas poderem entrar o mais rápido possível, sem forçar a aglomeração na entrada do local, tá? Coloquei aqui controlar o acesso aos banheiros, porque o banheiro às vezes é um local de aglomeração também, né? As meninas gostam de ir no banheiro sempre acompanhadas, né? Então, é legal que alguém controle o acesso ao banheiro. Se for um banheiro grande, espaçoso, eu puder ter 2, 3, 4 pessoas lá dentro, mantendo uma distância adequada, ok. Se for um banheiro pequeno, uma pessoa por vez, 2 pessoas por vez no máximo, aí depende do tamanho do local, mas é legal que não tenha um acúmulo de pessoas dentro do banheiro também. E para quem lida com criança pequena, outro momento em que pode acontecer aglomeração é no horário da soneca, que eles gostam de dormir juntinho ou fica um colchãozinho perto do outro, e aí é legal a gente espaçar isso o melhor possível, às vezes até virar o pé de um para a cabeça do outro, se fica todo mundo enfileiradinho, né? Mas tentar manter o máximo de distanciamento entre uma criança e outra. E na hora da alimentação, né? Que você tenha as crianças, às vezes elas sentam mais próximas, ou você tem um adulto que auxilia 2 ou 3 crianças ao mesmo tempo. Então, quanto mais distante as pessoas estiverem nesses momentos, melhor. Aqui, de novo, a máscara, e aí eu botei uma fotinho aqui, que é bem ilustrativa, que é uma foto, é uma máscara de tecido, com 2 camadas, vocês veem que tem uma costura em cima, a máscara está bem ajustada no rosto, deixando os olhos livres, bem ajustada atrás das orelhas, né? Confortável atrás das orelhas. Se estiver incomodando atrás das orelhas, a criança tende a ficar mexendo na máscara toda hora, né? Até o adulto, né? É uma máscara que vai até o queixo e a foto mostra também uma pessoa ajudando a criança a manipular a máscara. E aí é importante que isso aconteça sempre. O adulto supervisionando a utilização da máscara pela criança. Às vezes a criança vai mexer, vai botar errado, vai cutucar, e aí é legal que o adulto esteja sempre atento para poder fazer essa orientação. Em relação à higiene pessoal, a lavagem frequente das mãos com água e sabão, né? Ou a passar o álcool em gel nas mãos também é eficiente. Supervisionar sempre as crianças durante essa higiene, porque muitas vezes você manda a criança lavar a mão, ela vai lá, molha a mão e acabou, e não é assim, ela precisa passar sabão em todas as superfícies da mão, entre os dedos, no polegar, é legal que limpe embaixo da unha, então supervisionar a criança na lavagem da mão e supervisionar a criança na utilização do álcool gel. Não foi nem 1, nem 2, nem 3 casos que a gente atendeu no pronto-socorro de intoxicação por álcool gel, que a criança bebe o álcool gel ou espirrou o álcool gel nos olhos e aí teve uma irritação importante. Então, a gente tem que lembrar que é um produto forte, né? É 70% o álcool que a gente usa para fazer a higiene, né? Então, é um produto que pode, se usado incorretamente, trazer alguns problemas, principalmente para as crianças, né? Em relação à higiene também, evitar tocar o rosto, e a gente tem essa mania, a gente tem essa tendência, né? Seja coçar os olhos, seja roer as unhas, seja cutucar o nariz, seja ajeitar o óculos. A gente tem que pensar sempre, tem que ser uma coisa pensada. Antes de mexer no rosto, álcool gel na mão, mexeu no rosto, álcool gel na mão depois também, tá? Mas, se possível, evitar tocar o rosto. E a etiqueta da tosse, que foi aquilo que a gente falou, né? Então, usar o lencinho para espirrar e tossir no lenço, né? E jogar o lenço fora, descartar ele fechado num lixo depois, passou álcool gel na mão, acabou o problema. Ou, se você não tiver um lenço, fazer isso na parte interna do braço, né? Protegendo o nariz e a boca com a parte de dentro do cotovelo. Além da higiene pessoal, a higiene do ambiente,
tá? Então, aumentar a frequência de limpeza do ambiente, principalmente das superfícies, né? E aí eu falo mesa, cadeira, balcões. Então, se alguém espirra numa sala, é muito mais fácil que a gotícula contaminada caia em cima da mesa do que ela ir por baixo e contaminar embaixo da mesa. Então, a superfície que está exposta, ela tem que ser higienizada com mais frequência, tá? É legal que a gente utilize os produtos adequados, e aí tem vários no mercado, tem o amônio, o lisoforme, o álcool, o desgermantes, né? Água e sabão. Então, tem vários produtos adequados para fazer essa higiene. O vírus não é um vírus muito resistente, então qualquer desses produtos é eficiente para matar o vírus, né? E para eu manter essa higiene adequada, é legal que eu tenha um mínimo de objetos para higienizar, né? Então, uma coisa é eu ter uma estação de trabalho lá com a minha mesa, o mouse e o computador. E aí eu tenho que limpar a minha mesa, o mouse e o computador. Se eu tiver 7 fotos dos meus primos, dos meus tios, do cachorro, se eu tiver 2 estatuazinhas que uma amiga que foi para Ouro Preto trouxe para mim, aí eu fico com mais coisas que eu preciso limpar. E às vezes são coisas que não podem ser higienizadas, né? São materiais que não permitem a higienização correta. Então são coisas de espuma ou são coisas de papel e eu não tenho como higienizar esses objetos. Então quanto menos coisa tiver, melhor. Isso serve para a sala das crianças também, tá? Então não adianta eu ter 450 livros, eu ter 300 brinquedos, eu tenho que deixar o mínimo possível para eu poder higienizar isso com a maior frequência possível, tá? E essa higiene, ela não pode depender só da equipe que faz a higiene daquele local. Ela tem que ser compartilhada por todos. Então, eu não posso contar, se eu tiver uma pessoa na limpeza, que ela vai limpar todos os ambientes de forma adequada com a frequência que eu preciso que ela limpe. As pessoas precisam ter a consciência delas mesmo fazerem a higiene da sua área de trabalho. Então, eu cheguei para trabalhar, aqui no hospital, por exemplo, os computadores são compartilhados. Então, eu uso, a enfermeira usa, o técnico de enfermagem usa para fazer os registros nos prontuários. Então, quando eu vou usar, eu higienizo a mão, passo um alquinho no mouse, passo um alquinho no teclado se eu for usar o teclado. Eu vou embora, alguém chega para usar, passa um alquinho no teclado. Eu não tenho ninguém da higiene que vai ficar higienizando esse computador a cada utilização, né? E ter cuidado especial com alguns locais que podem ficar mais sujos ou que precisam ser mais limpos, né? Que são os trocadores, né? Você vai trocar a fralda, tem que higienizar antes, tem que higienizar depois. Os banheiros, né? E os locais onde as crianças e os adultos vão se alimentar. Então, se eu vou comer, eu preciso higienizar a mesa antes, coloco a minha comida ali, me alimento. A hora que eu acabar de comer, passa o produto para limpar depois de novo. Alguém chegou para comer ali, limpa de novo, se alimenta e assim vai. E aí, isso é uma questão cultural, as pessoas vão aprendendo a fazer isso, né? E aí é uma mensagem que eu queria deixar para vocês, que a segurança do ambiente escolar, da creche, de qualquer ambiente, na verdade, mas na escola mais ainda, é uma responsabilidade de todos. Então, todo mundo, se cada um fizer a sua parte, a gente tem um risco muito mais baixo de ter uma disseminação de casos dentro do ambiente de escola ou de cuidado, de creche, enfim. Eu tenho responsabilidade de não sair da casa se eu estiver doente ou apresentando algum sintoma, de higienizar sempre as minhas mãos, higienizar os objetos que eu tenho contato, de manter sempre o ambiente aberto. Às vezes uma pessoa está dentro de uma sala há um tempo, ela não percebeu que a sala está fechada, a janela está fechada. Alguém chega e dá um toque, vamos abrir essa janela. Isso todo mundo tem que prestar atenção nesses critérios, né? Era mais ou menos isso que eu tinha para falar para vocês. E aí eu queria ficar à disposição de vocês, da Cláudia, para as dúvidas que vocês tenham, para as questões que vocês queiram levantar, para a gente poder conversar mais especificamente.
Bom, pessoal, acho que foi muito rica, né? Eu acho que toda a fala do Dr. Ricardo, ele foi bem didático e esse foi realmente um pedido, né, para que a gente realmente fosse no detalhe de cada ação, de dia a dia. E agora a gente abre aí para as dúvidas que vocês tenham. Eu acho que já tenho aqui uma pergunta pelo chat, deixa eu olhar aqui, do Gabriel. Doutor, bom dia. O que sabemos a respeito da síndrome de Kawasaki? Minha esposa trabalha em escola, tem um caso dessa síndrome em um dos alunos, e a mãe informou que essa síndrome é atrelada à Covid e algo com genética. Se realmente são verídicas as informações, se existe algum acompanhamento a ser feito. Doutor Ricardo, você consegue falar um pouquinho sobre isso? Claro, é muito boa essa pergunta. Na verdade, é isso que tem chamado a atenção bastante no Cláudia, noticiário. deixa eu só falar uma coisinha. Dá para fechar essa tela da apresentação? Pronto, já fechei. E tinha algum microfone dando interferência que eu já fechei também. Pronto. Tá bom. A pergunta foi boa, né? Isso tem sido noticiado, né? Na verdade, a síndrome de Kawasaki uma síndrome é um conjunto de sinais e sintomas. Ela não é uma doença, ela é um conjunto de sinais e sintomas que pode acontecer em decorrência de várias doenças, né? Então, quando a gente fala de Kawasaki, a gente já conhece o Kawasaki há muitos anos, né? É uma situação clínica que faz parte da prática do pediatra, né? E ninguém sabe até hoje o que causa essa síndrome, né? Quais são, se é um vírus, se é uma bactéria, se é uma condição inflamatória, se algumas pessoas têm propensão a ter ou não. Mas o fato é que ela leva o nome do japonês que descobriu essa doença, vamos chamar assim, né? Apesar dela ser uma síndrome, eu vou chamar de doença para facilitar. Então, um japonês descobriu que ele não tinha motivo para as crianças terem um conjunto de pelo menos 5 sinais e sintomas, né? Então, para a gente fazer o diagnóstico de Kawasaki, o paciente tem que ter 5 dias de febre, tem que ter alteração dos gânglios, né? Aquelas ínguas, tem que ter lesão de pele, então qualquer tipo de manchas na pele, tem que ter lesão da mucosa, né? Então ela tem ferimentos na boca ou na língua, ou tem que ter uma conjuntivite sem secreção, os olhos vermelhos sem secreção, tá? O que aconteceu é que isso tem tratamento, né? Ela pode, se não tratada, trazer alguns problemas, né? Principalmente para o coração, com o acometimento das coronárias. E aí o pediatra tem que ficar atento, porque às vezes a criança resolve o problema sozinha, mas é aquele cara que com 40 anos de idade infarta jogando bola e ninguém sabe por quê, porque ninguém fez o diagnóstico que ele teve Kawasaki quando ele era criança. Então, agora que vocês já são doutores em Kawasaki, vocês já sabem tudo da doença, eu vou falar o que ela tem a ver com o Covid. Na verdade, eles começaram a perceber que o número de casos de Kawasaki aumentou depois da pandemia do Covid. E aí veio essa correlação. Poxa, será que a infecção pelo Covid está facilitando que as crianças tenham essas manifestações do Kawasaki? Isso não foi totalmente comprovado. E aí a questão mudou de nome. Eles não chamam mais essa questão relacionada ao Covid de Kawasaki. A gente chama de síndrome inflamatória multissistêmica, porque muitas vezes ela não preenche aqueles critérios do Kawasaki que eu falei para vocês anteriormente, tá? O que a gente sabe disso é que é uma condição tardia, né? Ela não acontece na fase aguda da doença, então a criança não começa a espirrar, tossir, ter febre e aí ela já tem isso. Ela vem alguns dias depois. É mais frequente em crianças mais velhas, principalmente quem já está púbere, né? Então as meninas acima dos 12 anos, os meninos acima dos 14 anos. Ela é mais frequente em quem já tem uma condição de saúde mais frágil anterior a pegar o Covid, tá? Então, se eu tenho uma criança saudável, a chance dela ter isso é muito menor. Eu trabalho num hospital que a gente faz
muitos atendimentos, né? Um hospital grande, o Sírio-Libanês tem uma ala de pediatria grande, nós temos 8 leitos de UTI, 12 leitos de semi-intensiva, e desde o começo da pandemia a gente não teve nenhum caso. A gente sabe de alguns casos, né? O HC teve casos, o Hospital São Paulo, no Einstein tem um caso, a gente sabe porque o meio médico, hoje em dia a informação roda muito, né? Mas se a gente for ver o número de casos de síndrome inflamatória multissistêmica em cima do número de casos de COVID, é a imensa minoria, tá? Então, como eu falei, só 2% das crianças, de 2 a 5%, dependendo do que considera criança. Tem lugar que eles consideram criança até os 18 anos nos trabalhos, né? A gente considera até os 14. Então, até os 14, 2%, até os 18, 5% dos pacientes com COVID vão ser nessa faixa etária. Desses, só 1 a 2% vão ter casos mais graves. E aí entra a síndrome inflamatória multissistêmica. Não tem como saber quem ficar doente se vai ter essa síndrome inflamatória multissistêmica ou não. E não tem nada que a gente possa fazer para prevenir isso. Então, se tem uma criança com COVID, se eu der um remédio para ela, ela não vai ter isso? Não. É uma condição da própria criança. Então, é raro, o que acho que precisa ficar para vocês é que existe, mas é raro, é tratável, mesmo nessas crianças que têm isso e que ficam muito graves, o índice de óbito é muito baixo e não tem nada que a gente possa fazer para evitar de uma forma específica. Se eu der um remédio, eu vou evitar que isso aconteça. Não tem. Mas se acontecer, tem tratamento e tratamento adequado. Legal. Próxima pergunta que a gente tem aqui é do Caio. As minhas dúvidas são, no local da creche são 4 mesas grudadas, uma ao lado da outra, né? Cada uma com uma pessoa sentada frente a frente e compartilhamos os mesmos aparelhos telefônicos. O que é recomendado para esse caso, né? Se a gente coloca acrílico, se a gente separa essas mesas, né? Como que a gente vai fazer essa estrutura? Isso é um pouco também do que a gente já até passou nas obras sociais há 2 semanas atrás, dando algumas orientações de como vão ficar, mas até essa questão do uso do aparelho telefônico compartilhado, né? E aí entra telefone, computador, tudo que a gente compartilha, né? O que você tem de orientação para dar para o pessoal, doutor Ricardo? As pessoas às vezes têm medo do telefone porque ele tem aqueles furinhos, né? Então fica a impressão que você não consegue higienizar ele de uma forma correta. Mas você consegue. Se alguém espirrou dentro do telefone e a gotícula passou para dentro do furinho, ela não vai sair do furinho e vir para a sua boca depois, tá? Então, se você higienizar tanto a parte que vai na orelha quanto a parte que vai na boca, a cada uso, você pode compartilhar o telefone numa boa. E o teclado, é legal você higienizar também, porque a pessoa toca o teclado com as mãos, né? Então, o telefone usou uma vez, higieniza. Quem for usar, higieniza. É lógico que quando o telefone está tocando, você não vai higienizar antes de pegar, mas você higienizou a sua mão, você atendeu o telefone, respondeu, desligou. Se for outra pessoa usar o telefone, é legal você limpar. Outra estratégia é você definir que só uma pessoa naquela sala atende o telefone, tá? Então, só uma vai atender e ela só vai passar para as outras se for extremamente necessário. Em relação ao distanciamento que a Cláudia falou, né, a gente fez as recomendações, ou a gente reduz o número de pessoas, ou a gente espaça as mesas, ou a gente dispõe elas de uma forma que ela fique mais espaçada, o ambiente ventilado, né, o máximo possível, e todo mundo usando máscara, né? Acho que essas são as orientações que vão servir para qualquer ambiente. E o telefone, como é um objeto, ele tem que ser limpo. A cada pessoa que for usar, ele tem que ser limpo. Se for a mesma pessoa que ficar usando aquele telefone, eu limpo no início do dia, limpo no final do dia, não preciso ficar limpando com frequência. Se for só eu que for usar, é praticamente um objeto pessoal, mas quando ele é compartilhado, é legal que a cada utilização ele seja limpo. E até complementando, né, quando a gente esteve na visita nas obras sociais junto aos coordenadores das unidades, quando vocês voltarem para a estrutura das obras sociais,
Vocês vão ver, né, como que as coisas vão funcionar, tanto os refeitórios, a gente vai eliminar diversas posições dos refeitórios para que ninguém sente um de frente para o outro, que a gente tenha o espaçamento de 1,5 metro, porque é no momento que as pessoas relaxam, no momento que as pessoas tiram as máscaras. Quando a gente fala de crianças muito pequenas, e aí tem essa questão de que eles não ficam de máscara, né? Qual que é a estratégia usada? Todas as salas das obras sociais eu achei uma surpresa muito positiva. Todas as salas são ventiladas com janelas, então janelas abertas sempre, reduzindo o número de alunos por sala e tentando, né, desenvolver atividades que a gente mantenha um certo distanciamento e particularidade nos objetos manipulados, né? E sempre mantendo aquele grupinho, né? Se uma criança contaminada estiver só naquele grupinho da turma, é muito mais fácil você controlar do que se a gente permite que as crianças se espalhem entre outras turmas, que isso dificulta muito mais o trabalho, tá? Mas, voltando, né? Como o grande público das obras sociais, ele é de crianças menores, Meire, me corrija se eu estiver falando algo errado, mas é isso que, né, que a gente sabe. As crianças menores manter dentro dos seus nichos, né, dos seus grupinhos, para que caso aconteça alguma situação, a gente consiga contornar de uma melhor forma. Não, a gente vai formar como se fossem clãs, né? A turma A, turma B, turma C, eles vão sempre estar fazendo junto as coisas, porque a gente sabe que como é que você vai pedir para uma criança de 2, 3 anos não se agarrar, não se beijar? Isso é muito difícil, tá? Então, esse é um pouquinho da nossa estratégia. Partindo para uma outra pergunta, né, da Rosimeire aqui. Acho que até emendando um pouco dessa fala, caso apareça alguma criança com Covid no grupo, que medidas devem ser tomadas? Doutor Ricardo, quer falar um pouquinho? As crianças, quando ela aparecer, ela não vai aparecer com o Covid, né? Ela vai aparecer com os sintomas. Então, é legal que a família seja avisada, tire a criança da instituição o mais rápido possível. E se ela tiver sintomas leves, ela fica em casa. E aí, pensando numa estratégia de saúde pública, é legal que ela seja avaliada 3 dias depois do início dos sintomas e, eventualmente, fazer um teste, dependendo da localização, da onde ela for atendida, da UBS, da UPA, tem os testes disponíveis, e para fazer uma questão epidemiológica. Para aquela criança, o que a gente considera, se não for possível fazer o teste ou se ela não fizer o teste, ela vai ter o tratamento de um quadro gripal, que é rinossoro, antitérmico, repouso, líquidos. Se ela tiver diarreia, reposição via oral, né? E ela vai precisar ficar afastada por 14 dias, só podendo retornar depois de 14 dias com 3 dias sem sintomas, tá? Então, vamos supor que essa criança ficou doente no dia 10. Ela só pode voltar a frequentar a creche ou a escola no dia 24, se a partir do dia 21 ela já não tiver nenhum sintoma. Se ela continuar com sintoma, ela precisa ficar mais tempo afastada. Mas, em princípio, 14 dias com 3 dias livre dos sintomas. E tem que tomar cuidado, porque sempre que tiver um caso em casa, essa criança também não deve ir para a creche, e se a criança fica doente em casa com Covid, os pais não podem trabalhar, não devem sair de casa também, tá? Então, é uma norma do Ministério da Saúde que o contactante domiciliar, ou seja, aquela pessoa que mora junto com alguém que tem a doença confirmada, ela fique afastada também por um período de 14 dias. Bom, tem uma pergunta aqui que eu acho que todo mundo sempre tem essa dúvida, né? Sobre febre. Qual é a temperatura que a gente considera como febre, né? Hoje, nas obras sociais, a gente já tem lá os protocolos do termômetro digital, de aferição. Qual é a temperatura realmente que a gente deve falar como febre? A gente considera a febre acima de 37,7. Então, 37,8 é febre. Essa febre serve para uma diferenciação clínica, tá? Quando a gente fala de triagem, né? Eu vou medir a temperatura da pessoa antes dela entrar no local, aí a gente está considerando 37,5.
Por quê? Porque pode ser que essa pessoa esteja com a temperatura em elevação e ela chegou com 37,5, dali a 20 minutos ela vai estar com 37,8 e eu não vou medir a temperatura dela depois de 20 minutos. Então, para critério de triagem, a gente está, para ter o sarrafo mais alto, a gente está considerando 37,5, embora, por definição, a febre seja 37,8. Tá. Então, como protocolo, 37,5 na porta da creche, a gente já segura. Isso, aí segura. Tá. E eu acho que no dia a dia da creche, você mediu a temperatura da criança, está 37,5. Tira a roupinha dela, avalia se é um dia que está mais quente, mede de novo depois de 10, 15 minutos... E aí vê, 37,6, 37,7, aí acho que já tem que considerar como se fosse febre. Agora, é um dia muito quente, a criança está agasalhada, você tirou a roupinha, mediu depois de 15 minutos, baixou para 36,9, aí não é febre, entendeu? Legal. Bom, próxima pergunta. Grande parte da equipe se locomove de transporte público. A dúvida é, troca de roupa e sapato ao chegar no trabalho, lá nas obras sociais? Acho que depende do trabalho que você desempenhe, né? Se você faz um trabalho administrativo, você não precisa trocar de roupa, né? Nem os sapatos. Os sapatos, eles ganharam uma importância maior do que, na verdade, eles têm, porque são medidas importadas dos países orientais, né? Nos países orientais já é comum a pessoa tirar o sapato antes de entrar em casa, né? Teoricamente, mesmo que o seu sapato esteja contaminado, vamos dizer assim, se você não tem uma criança que engatinha ou que anda pelo chão, ou se você não costuma sentar, deitar no chão, ou você não tem um bicho de estimação que vai andar pelo chão e subir na cama, teoricamente você nem precisaria tirar os sapatos, tá? Como eu falei, o vírus ele não vai do chão para o seu rosto, a não ser que você toque o chão e toque o seu rosto. Então, no ambiente de trabalho, se for uma área administrativa ou uma classe com crianças maiores, que elas não vão ficar no chão, né, você não precisa ter essa preocupação com os sapatos. Na educação infantil, assim, crianças pequenas, creche, que engatinham, que andam pelo chão, aí acho que é legal ou higienizar o sapato, né, ou retirar o sapato e ficar de meia nesse ambiente, tá? Em relação à roupa, você não precisa trocar a roupa inteira. Mas a gente tem uma orientação para o transporte público, assim, quanto menos você tiver no transporte público de brinco, colar, pulseira, relógio, melhor, né? Então, o mais visual, mais clean possível. Se você tiver um casaco, alguma coisa que você possa usar no transporte público, você chegou no seu ambiente de trabalho ou na sua casa, você tira esse casaco, você não precisa trocar de roupa. Agora, se você for um cuidador ou uma pessoa que a criança vai vir para o seu colo, você vai ficar mexendo nela o tempo todo, que ela vai ficar andando por você, zanzando por você, mexendo em você, aí é legal a utilização de um avental. Não precisa tomar banho, nem passar álcool no corpo, nem nada disso, mas higiene das mãos, a máscara e o avental onde a criança vai tocar. Esse avental que não rodou no ônibus, no metrô, no trem, é bacana. Ô, doutor, eu queria só fazer um adendo para a equipe. Eu sou a Meire, tá? Eu sou gestora das obras sociais. Prazer. Prazer é todo meu. Eu só queria fazer um adendo em relação à equipe administrativa, que as obras sociais, ela tem um grande diferencial do colégio, obviamente, e os nossos administrativos, a maioria deles tem contato direto com as famílias e também com as crianças. Então, eu queria fazer a ressalva aí que essa equipe do administrativo, que pega transporte coletivo, né, para tomar os cuidados dessa higienização. Tá? Porque se o pessoal leva no pé da letra, eu sou administrativo, eu não preciso. Mas o administrativo que tem o contato com as crianças e as famílias, né, tem que tomar esse mesmo cuidado. Perfeito. Isso aí. Bom, teve mais uma pergunta aqui, doutor Ricardo, ainda questionando como garantir a segurança e distanciamento entre bebês de 1 ano, 1 ano e meio. A gente sabe que isso é um pouco inviável, né? Como que a gente
fecha aí essa orientação? Assim, quando a gente vai ver que a experiência internacional da abertura das escolas, né? Cada país ele fez uma série de orientações, né? E algumas orientações tem no país e não tem no outro. Então tem país que não recomenda o distanciamento, tem país que não recomenda a máscara, tem país que não recomenda o álcool. O que a gente recomendou e no trabalho que a gente está fazendo junto do Santo Américo são todos os critérios, né? É claro que você não consegue usar todos os critérios em todas as situações, e essa é uma delas, né? Então, criança de 1 ano e meio não vai ter distanciamento e não vai ter uso de máscara. Então, o que eu faço? Eu tenho que prestar mais atenção nas outras coisas. Então, eu tenho que tomar mais cuidado para não vir nenhuma criança doente para a escola, eu tenho que conversar mais com os pais, eu tenho que... E isso, às vezes, é super complicado, principalmente com o público de vocês, né? Porque, às vezes, a escola é uma necessidade, a creche é uma necessidade, e, às vezes, até de cuidado, de alimentação, de tudo isso, né? Mas o ideal é que a gente tem que tomar cuidado para não vir ninguém doente para a escola, então, tomar mais atenção nessa barreira, tomar mais atenção no ambiente, que como a Cláudia falou, legal, que tudo ventilado, tudo tem janela, então eu tenho que manter esse ambiente ventilado. Mas, putz, as crianças vão ter frio. Põe um agasalho nas crianças, mas deixa a janela aberta, entendeu? E eu tenho que tomar cuidado com a higiene pessoal e ambiental. Então, já que eu não vou ter ninguém de máscara, as crianças se tocando, é legal que eu evite que uma pegue a chupeta da outra, ou é legal que eu evite que uma babe num brinquedo que a outra vai pegar e vai babar em cima também. Então, eu tenho que ter um cuidado maior com a higiene do ambiente e com a higiene pessoal, né? Porque, assim, sendo bem sincero com vocês, a criança vai ter risco da criança pegar? Vai ter risco, o risco não é zero nunca. Mas se essa criança pegar, a chance dela ter alguma coisa mais séria é muito pequena. Então, eu tenho que tomar cuidado com as crianças, mas eu tenho que tomar cuidado com os adultos também. Então, o professor, o cuidador tem que se cuidar, alquinho na mão, ele com a máscara, ele com a proteção, evitando levar a mão aos olhos, ao nariz e à boca. Então, como eu não vou ter máscara e distanciamento, eu foco na barreira de não deixar ninguém doente chegar, no ambiente ventilado, no ambiente higienizado, e na higiene pessoal. Tem mais uma última pergunta aqui sobre sintomas alérgicos, coceira no corpo, doenças de pele, podem ser sintomas de Covid? Eu ouvi falar em muitos casos de pele no decorrer da pandemia. Existem algumas manifestações de pele, sim, né, que a gente chama dermatológicas, mas é muito difícil que ela seja uma, assim, vírus, né? Doença de vírus pode tudo, né? Então, qualquer sintoma pode, mas é muito difícil, assim, não tem nenhuma descrição de a manifestação de pele como a única manifestação da doença. Então, a pessoa tinha um quadro gripal e tinha lesão de pele. Ela tinha um quadro diarreico e dor no corpo e tinha lesão de pele. Ela tinha dor de cabeça, náusea e febre e lesão de pele. Então, porque às vezes a gente fica inseguro, né? Caramba, será que eu estou tendo algum sintoma e não estou percebendo, né? Então, é muito difícil você ter o Covid e não perceber se você tiver um quadro mais importante, né? Existem as pessoas que são assintomáticas, mas aí não tem nada, não tem lesão de pele, não tem nada, entendeu? Agora, pode ter sim lesão dermatológica, mas ela não é alérgica. Então, você tem uma lesão dermatológica, toma um antialérgico e não resolve. Né? Aí você já começa a prestar atenção. Pô, eu tô com isso, mas tô com dor no corpo também, tô com dor de cabeça, o nariz começou a cutucar. Então, aí já tem que ficar atento. Tem uma dúvida aqui pedindo explicação sobre a diferença da Face Shield, né? Das máscaras com os visores transparentes, se elas podem ser usadas com crianças deficientes auditivas
e qual a sua opinião e orientação na utilização da Face Shield? É assim, eu não sei se vocês já usaram Face Shield, mas Face Shield não é muito confortável. Ela não substitui a máscara facial, tá? Então, a Face Shield é uma proteção a mais, basicamente para os olhos, tá? E para a superfície da pele, do rosto, né? Mas ela não protege a mucosa, porque ela não é fechada totalmente, né? Como é a máscara de pano que a gente usa cobrindo o nariz e a boca. Então, uma pessoa que está com Face Shield, ela não está protegida dessas gotículas que podem ficar no ar depois que uma pessoa espirra ou tosse. No hospital, a gente usa o Face Shield para as pessoas que podem ter contato com alguém que está produzindo essas gotículas para proteger os olhos, basicamente, tá? Ela faz o mesmo papel de um óculos de proteção, por exemplo. Para criança deficiente auditiva que faz leitura labial, não tem uma solução que eu vou falar para você, olha, isso resolve, infelizmente. Existem máscaras transparentes, tá, no mercado, são relativamente fáceis de se encontrar e de se adquirir, mas às vezes quando a pessoa está falando, ela embaça, e aí a pessoa que é deficiente auditiva não consegue fazer essa leitura labial de forma adequada. Então, a gente tem que procurar outras formas de comunicação. Se for uma situação muito necessária, a comunicação, retirar a máscara e tentar fazer uma distância maior de 1,5 m e sabendo que você não tem sintomas, né? Aí falando do professor ou do cuidador. Mas, infelizmente, para essa pergunta não tem uma resposta definitiva. Só que o Face Shield não substitui a máscara. É uma pequena proteção? É uma pequena proteção. É melhor do que não ter nada, mas ela não substitui a máscara. Fazendo só uma observação, doutor Ricardo, que eu recebi uma mensagem aqui, a dúvida, eu acho que assim, para a gente usar sempre a máscara de tecido e no caso até dos professores, é um kit que a gente mandou fazer, né, Meire, com a Face Shield também, porque a gente usa as duas coisas e protege. Mas pelo que agora eu estou vendo aqui nas mensagens, os professores eles estão querendo usar a máscara de baixo, ao invés de tecido, né, de algodão, usar essa de baixo, são máscaras de plástico grosso, para que as crianças vejam que façam a leitura labial e vejam o que a pessoa está falando. Você tem alguma orientação específica? Se a gente é seguro usar esse tipo de plástico grosso na máscara? Não, a recomendação é tecido. Existe máscara transparente, não sei se é essa que eles estão falando, mas fazer uma máscara de plástico, assim, corre o risco até de você se sufocar, né? Porque você está com o nariz tampado, a boca tampada, plástico não é um material que a gente costuma usar para via aérea, tá? Assim, aderido, né? É um material que você pode usar. O Face Shield pode ser de plástico, porque ele não está barrando a sua respiração. Mas a máscara de plástico, aí a gente teria que ter uma avaliação, teria que ser uma máscara liberada pelo Inmetro, tem que ter uma situação toda específica de legislação e de segurança, né? Uhum. Tá. Com licença. Já que vocês tocaram nesse assunto da máscara, eu ganhei uma máscara de um colega meu que é surdo e ela tem tecidinho em cima e ela tem essa parte que ele faz a leitura labial, né? E daí as professoras, ela embaça, né? Mas ele tem um truque, ele me ensinou, que é passar detergente por dentro, que não embaça, porque é um tipo de sabão, né? Passa por dentro, seca com um papelzinho, e daí ela não embaça com o tempo, né? Ela vai embaçar depois de umas 2 horas, entendeu? E é uma máscara bem interessante, porque, enfim, né? Dá para ver a movimentação da boca, enfim. E ela é fechadinha, né? Agora, onde ele conseguiu, eu não sei também. Ah, isso você precisa descobrir pra gente, então. Não, é legal a gente saber a procedência e é legal a gente
saber, antes de vocês usarem, a gente falar que é bacana, de repente a gente combina com a Cláudia, se for uma produção caseira, alguma coisa assim, a gente valida com o pessoal da nossa CCIH aqui. Rayane, se você quiser, eu não sei se você ganhou, só tem essa unidade, mas eu prometo que eu te devolvo. Se você quiser mandar aí pela mail, enfim, deixar aqui com a gente no colégio, a gente consegue validar aí com a equipe do Círio, porque essas coisas assim, virtualmente é difícil, né, para a gente ter uma ideia realmente da proteção que isso garante. Então, se você puder e quiser deixar esse modelinho com a gente pode olhar, validar e dar essa devolutiva para vocês. Ou pelo menos ver onde ele conseguiu, se ele comprou, se ele fez, se alguém está produzindo, né? Entendi. Tudo bem. Tá? Legal. Gente, por conta do horário, eu vou selecionar aqui uma última pergunta e qualquer outra pergunta que fique, a gente se compromete a responder para vocês por e-mail. Eu posso também compartilhar com a Meire compartilha essas respostas com todo mundo, tá? Eu vou selecionar uma aqui, porque eu acho que é importante porque a gente falou, né, no caso da criança ter, quantos dias fica afastado, tem que ficar, além do tempo que fica afastado, 3 dias assintomático, né, para voltar a frequentar o ambiente, mas eles querem saber qual vai ser o protocolo na turma, né? Uma criança foi positivada, qual é o número, né, que a gente tem, se tem um número, como que a gente procede com o resto da turma? Depende muito da idade da criança e o quanto ela circulou, né? Vamos dizer assim. Por isso que aquilo que a Cláudia falou um pouquinho antes é muito interessante, a gente manter sempre eles em grupinhos fechados, né? Porque vamos supor que eu tenho um menino de 12 anos dentro de uma sala onde todo mundo estava de máscara e esse menino não tinha sintomas respiratórios importantes. Eu posso não fazer nada, só deixar ele isolado, fico atento às outras crianças daquela turma, ao professor daquela turma, né, pelos próximos 14 dias, fico atento e não preciso fazer nada, né? Se eu tiver um bebê de 1 ano e meio que estava tossindo e espirrando dentro da sala, que ficou rodando, que mexeu em todo mundo, aí a minha atenção tem que ser redobrada nas outras crianças, né? O que a gente tem feito, nos mais velhos a gente acompanha, a partir do 2º, 3º caso a gente pensa em fechar a sala, né? Agora, nos pequenininhos, primeiro, no máximo 2º caso, a gente fecha a sala e aí todo mundo de quarentena 14 dias, né? Porque a gente precisa observar a manifestação dos sintomas para não correr o risco da gente abrir a escola 15 dias, a creche, né? Ou 15 dias depois você tem 25 casos. Então, quanto mais controlado isso for, pelo menos no início, melhor. Ótimo. Meire, para a gente fechar, você quer falar alguma coisa? Ficou aí... Eu já salvei o chat aqui, tá? Estou vendo algumas ainda dúvidas. Eu já salvei, a gente vai elaborar as respostas e eu mando para vocês sem falta. Você quer falar alguma coisa? Não, Cláudia, eu acredito que tenha sanado todas as dúvidas, né? E a equipe toda sabe que vocês estão deixando o canal aberto para qualquer outras dúvidas que possam aparecer. Quero agradecer em nome das obras sociais toda a dedicação que a equipe do RH está tendo aí conosco para apoiar, né, esse momento de retorno. Agradecer ao doutor que se disponibilizou aí também para esclarecer as dúvidas. Eu que agradeço. Tá certo, gente. Bom, ninguém vai ficar sem respostas, tá? Já salvei aqui o chat. A gente manda aí escrito para todo mundo. Qualquer dúvida que vocês tenham, vocês podem usar aí o canal com a Meire concentra, manda pra gente. Nosso canal também de RH é totalmente aberto, fiquem à vontade. Fiquem tranquilos, que a gente vai conseguir, no momento certo, na hora certa, fazer um retorno com tranquilidade e segurança. Tá bom? Obrigada, doutor Ricardo. Imagina, eu que agradeço. Estou às horas. Obrigada, doutor. Tá bom. Tchau, tchau, gente.